Gorete Santos, muito bom dia para você. A gente está vendo imagens ao vivo de presos chegando à sede do Instituto de Medicina Legal, Gorete. Já são presos da operação, Gorete? Isso, Tiago, exatamente. Os presos estão sendo trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal. Já seriam pelo menos 6 presos, são funcionários do Detran e também de autoescolas. Aqui a gente já com alguns delegados que estão fazendo parte dessa grande operação. Delegado Felipe Bonevides, delegado Anchieta Neri também acompanhando esse trabalho de cumprimento de mandados judiciais, busca e apreensão e também prisões em todas as regiões da capital. Tiago, já a gente traz informações detalhadas. Gorete, eu vou quebrar aqui o protocolo, viu? Vou quebrar o protocolo, eu vou logo ao vivo com você. Tem delegado a postos para nos trazer informações desse trabalho que acontece agora. Gorete Santos, segue por aí. Explicações de uma forma geral a respeito dessa operação. Gorete, é com você. Vamos lá então. A gente vai conversar com o delegado Felipe Bonevides, vou passar para cá, para a gente ter mais detalhes. A gente já sabe que é um mandado, que é uma operação, delegado, na verdade, contra fraudes na emissão de carteiras de habilitação. Portanto, alvos tanto funcionários do Detran como também de autoescola. São quantos? Vamos começar então, portanto, já tem esse número exato de quantos presos? Bom dia. Bom, a gente está cumprindo hoje 17 mandados de prisão temporária, né? As equipes ainda estão nos cumprimentos, né? Alguns já chegaram, como a minha, né? Daqui a algum tempo a gente vai saber quantos realmente conseguimos prender, mas até o momento são 17 prisões que estão sendo cumpridas aqui na cidade de Teresina, uma em José de Freitas. Como é que funcionava esse esquema? Bom, a gente tem uma diversidade de situações, mas via de regra, pessoas que queriam obter a sua CNH faziam pagamentos para determinados instrutores de autoescola, num esquema que envolvia despachantes e também examinadores do Detran que facilitavam essa emissão de CNH, mesmo com pessoas que estavam não se mostrando aptas a obter a carteira, né? A gente tem diversas situações documentadas em vídeos, a gente tem acompanhamento, né, de meses de investigação, são 10 meses de investigação que culminaram nessa operação de hoje, então é um material muito robusto contra as pessoas, né? A gente tem quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, né, comprovando pagamentos, né, a examinadores, despachantes, instrutores de autoescola, tanto que não só está havendo prisões e busca e apreensões, como também suspensão de atividades econômicas em algumas autoescolas e também a suspensão de atividade pública de alguns funcionários públicos do Detran que estão tendo essa medida cautelar para que cessem a atividade criminosa que eles vêm desenvolvendo há muito tempo. E perguntar, inclusive, isso, delegado, de quanto tempo, na verdade, esse esquema, porque, infelizmente, essa é uma atividade muito suspeita que se fala há muito tempo aqui no estado do Piauí. Vocês já têm essa precisão? Bom, é muito difícil mensurar quanto tempo, porque, sendo bem verdadeiro, né, a opinião pública acredita que isso existe praticamente desde sempre, não é? E no Brasil inteiro. Mas a gente já tem aí documentado, né, um período bastante considerável desse tipo de crime, né, e tudo está nos autos, né, já foi examinado pelo juiz, pelo Ministério Público e será ainda mais complementado, né, com os interrogatórios e com a fase ostensiva da operação. Pelo menos nesta investigação, precisamente, vocês já têm um levantamento médio de quantas pessoas poderiam estar envolvidas? Eu falo pessoas que teriam, na verdade, pagado para obter essa carteira de forma fraudulenta. Bom, a investigação ela começou justamente a partir, né, da gente identificar pessoas que pagaram por esse serviço e que começaram a falar, né, e prestar informações de como isso aconteceu. Né? No momento nós não podemos revelar quem são essas pessoas e quantas pessoas foram, justamente porque no momento de hoje em que foi deflagrada a fase ostensiva, ainda há muito a se apurar, porque sabe-se que essa é só uma parte do todo ainda. Então, como a gente ainda tem muito a apurar, a gente não pode revelar quem são e quantas são as pessoas. Nós temos uma pergunta do estúdio. Tiago, pois não. Gorete, me veio aqui a curiosidade, quanto era o valor que eles ofereciam essa CNH? Ao que parece aí, o aluno não precisava nem ir ao Detran fazer as aulas teóricas e práticas
né, ou procurar autoescola que seja para fazer isso. E mais, eu queria saber também esses CFHs, Centros de Formações de Condutores, as autoescolas, são quantas que estão tendo as atividades suspensas hoje e onde ficam? Bom, a gente está tendo 2 autoescolas, né, com as atividades suspensas hoje, né, na região leste da cidade, e 6 suspensões de atividade pública, né, que são relacionadas às pessoas do Detran, que praticam essa atividade, né. Os valores variavam muito, né, desde R$ 400 até mais de R$ 1.000, dependendo da categoria, né, e de quantas vezes a pessoa também já estava tentando ali, porque havia pessoas que mais de uma vez tinham tentado e mesmo com essa ajuda não tinham conseguido, enfim. Os valores variavam nessa faixa, mas reitera-se, né, isso por pessoa, né, eram vários exames ao dia. Então dá para ter uma ideia de como era o faturamento dessas pessoas, né, desses examinadores, despachantes, da cadeia criminosa que faturava num dia. Essas abordagens às pessoas que eram aliciadas, delegado, elas se davam no âmbito do Detran, no âmbito da autoescola, em ambas? Como era que funcionava? Bom, as abordagens aconteciam de diversas maneiras, né? Por mensagens de texto, no WhatsApp, né? Num determinado estabelecimento ali que ficava próximo ao Detran, né? Isso aí foi filmado, foi acompanhado. Né, também em centros de formação de condutores, né, através de determinados instrutores que iniciavam esse aliciamento, né, e então a gente tem ali uma variedade de situações que permitiam essa abordagem e desenvolviam essa atividade criminosa. Então a operação, na verdade, com grande resultado, a gente está vendo a movimentação, Tiago, aqui no Instituto de Medicina Legal, né, esse trabalho da polícia, da Secretaria de Segurança, desarticulando, na verdade, uma organização criminosa que fraudava há muito tempo a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O delegado aqui, Felipe Bonevides, dando esses detalhes para a gente, tem como alvos tanto servidores do Detran, como também de autoescola. A gente percebe, inclusive, delegado, a presença de muitas mulheres também. Isso, né? Na verdade, alguns das lideranças desse esquema eram mulheres, né, servidoras já de longa data do Detran, né, a gente tem um perfil etário, né, elevado, né, de alvos, né, a gente vê aqui que são pessoas numa idade mais elevada, né, que já estão nessa atividade há muito tempo, né, e amealharam um patrimônio, né, houve também a determinação de sequestro de vários veículos, né, tendo em vista uma certa incompatibilidade entre a renda da pessoa e o patrimônio que eles detinham. O senhor falou de provas, né, que foram flagradas algumas dessas ações. Nessa operação, esse processo de investigação contou também com a participação popular, ou seja, com a denúncia de pessoas que foram aliciadas pela quadrilha? Sim, também. Né, a gente teve ali uma variedade de fontes que iniciaram a investigação, dentre elas pessoas que sim foram, né, aliciadas, né, e que efetuaram o pagamento para poderem ter esse CNH. Né? Temos aí coletado depoimentos de pessoas nessa situação. O senhor falou de uma prisão também, José de Freitas. A gente estava aqui com o delegado Felipe Bonevides. Tiago, a gente acompanha esse trabalho que está sendo realizado, os presos estão sendo trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais novidades acerca dessa operação deflagrada hoje para combater esse crime de fraude na emissão de carteiras de habilitação aqui no estado do Piauí. Tiago. Certo, Gorete, em cima do fato, mostrando tudo ao vivo aqui na TV Cidade Verde, nós vamos agora a outro ponto. Uma outra equipe nossa está posicionada na Secretaria de Segurança. Eu estou vendo veículos de centros de formação de condutores. São veículos apreendidos, Nájila, me explica aí, por favor.
Exatamente, Tiago. Muito bom dia para você novamente. Nosso cinegrafista, o Haroldo Fabrício, mostra agora imagens desses veículos que, como você disse, são veículos de centros de formação de condutores que acabaram de chegar aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública. E eu estou agora aqui com o delegado Ian Breiner, ele que é da Diretoria de Inteligência aqui da Secretaria de Segurança Pública, Tiago, também participando dessa operação que, como a gente já citou, teve início ainda na madrugada, portanto, aqui na Secretaria de Segurança Pública também há movimentação. Vou conversar agora com o delegado Ian Breiner, Tiago. Delegado, o Tiago até questionou, esses veículos já são parte da apreensão que está sendo feita dentro dessa operação. Bom dia. Perfeito, Nádia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cidade Verde. Exatamente. Hoje estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão temporária, algumas interdições de estabelecimentos que fazem o treinamento de condutores e também a suspensão de várias CNHs obtidas de forma fraudulenta. É um esquema criminoso que acontece há um certo tempo dentro do Detran. Importante ressaltar que a colaboração do Detran, na verdade, foi quem provocou essa investigação, que não coaduna com esse tipo de prática por parte de alguns servidores do órgão, que facilitava a obtenção de CNHs, notadamente na fase da prova prática. De que forma, delegado? Só para exemplificar melhor, para que o nosso telespectador possa compreender. Tá, havia um conchavo entre instrutores e examinadores, entre alguns examinadores, a gente não pode generalizar, obviamente, e eles ignoravam alguns erros que, em tese, reprovariam o candidato para que ele obtesse essa CNH em contradição à lei, né? Sob pagamento de propina. Bom, quem está presidindo esse inquérito é o delegado Rômulo, que provavelmente esteja até no IML nesse momento, Tiago. E aqui, como a gente citou, há todo o tempo uma grande movimentação. Agora há pouco chegaram esses veículos, mas a gente já está conversando aqui com o delegado Ian Breiner, até para adiantar também, ele que vem participando desde a madrugada, desde o início da operação. E ele adianta para a gente algumas informações, mas eu vou interromper aqui, delegado, porque o Tiago lá no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Tiago? Delegado, muito bom dia, obrigado por atender a equipe do Notícia da Manhã. A gente está vendo, além dos carros plotados, né, caracterizados das autoescolas, a gente está verificando outros veículos aí. Já está nessa fase da operação se atacando o patrimônio das pessoas, esse patrimônio adquirido supostamente por meios ilegais, e a gente está falando de que tipo de bens estão sendo procurados hoje? Delegado Ian, o Tiago questiona que além dos veículos desses centros de formação de condutores, ele também pôde visualizar alguns outros veículos chegando aqui na secretaria. E ele questiona se são veículos também apreendidos, se fazem parte do patrimônio dessas pessoas que estão sendo investigadas na operação e se já dá para citar aqui um valor avaliado. Primeiro, quanto o valor apreendido em bens em valores movimentados em contas bancárias é muito prematuro, a gente dá um valor por hora. Quanto aos demais carros apreendidos não caracterizados desse centro de formação de condutores, sim, são veículos apreendidos, veículos obtidos com proveito do crime. Hoje é algo bem sedimentado nas nossas investigações da Polícia do Estado do Piauí, que não adianta só atacar o criminoso, a gente tem que atacar o patrimônio desse criminoso, seja qual for o crime cometido por ele. Um crime cometido com violência grave, ameaça, o tráfico de drogas, ou então, nesse caso, o crime de corrupção. E sim, são veículos, esses demais veículos apreendidos são veículos obtidos com proveito da ação criminosa desses indivíduos presos na data de hoje. Tiago, você novamente, pois não? Está no topo, delegado, desse esquema aí, né? É um servidor do Detran que comanda tudo isso? Quem é que está na base? Como é que se distribuem aí os investigados no organograma do crime? O Tiago questiona, delegado, quem estaria no topo como líder de toda essa organização, de todo esse esquema? Existe um organograma? Como é que isso está distribuído? Por núcleos também? Sim, Tiago. O delegado Rony Silveira ele vai dar maiores detalhes em entrevista coletiva, mas existe e é uma investigação que ela talvez não finde por hora.
talvez seja necessário abrir novos inquéritos policiais para investigar outros integrantes do grupo criminoso. Quanto à liderança, isso a gente vai avaliar durante os depoimentos das pessoas presas na data de hoje, mas a gente tem imagens que comprovam de forma nítida e clara essa prática criminosa, e os criminosos eles se usavam de um bar próximo ao Detran, onde eles faziam esses conchavos e designavam quem seriam os alunos que deveriam ser aprovados, mesmo que não preenchessem os requisitos necessários para a aprovação da prova prática para a obtenção de habilitação para conduzir veículos. Delegado, cerca de quantos centros de formação de condutores estariam envolvidos nessa fraude? Estão sendo interditados 2 centros de formação de condutores. O envolvimento do centro de formação de condutores é algo que a gente não pode apontar de forma leviana um eventual envolvimento. Por quê? Só interrompendo o senhor, a gente vê agora esse cidadão que desce da viatura, conduzido por um policial, provavelmente um investigado, delegado? Isso, é um dos investigados, mas só retomando, quanto ao centro de... Por vezes esse conchavo ele se restringia ao examinador e ao instrutor. Então vai ser necessário a gente ouvir essas pessoas presas hoje para apontar eventual envolvimento do proprietário diretamente do Centro de Formação de Condutores. Ou seja, uma negociação, vamos chamar assim, que na maioria das vezes era feita ali no momento em que o aluno iria fazer a prova prática. Se reprovado, então, ele teria ali uma oportunidade de uma aprovação, digamos assim. Exato. Algumas vezes marcavam o aluno com algum sinal na mão, ou então algo que caracterizasse como o instrutor falasse, esse aluno aqui é aquele, para eles também não ficarem conversando muito durante o exame, justamente para não levantar muitas suspeitas sobre esse esquema, uma vez que hoje toda a prova do Detran é gravada, existe todo um sistema de telemetria no veículo em que se faz a prova para habilitação de condutores, e aí eles faziam esse conchavo em bares ou às vezes até por WhatsApp, e só marcava o aluno lá no dia da prova. Tiago, você tem mais um questionamento, é isso? Eu queria saber, Nájila, a partir disso que o delegado me falou, chamou a atenção, eles marcavam marcas físicas para que o examinador pudesse conhecer o aluno que ia passar, né? Foi isso que eu entendi. E haveria, delegado, uma predisposição também em já reprovar os candidatos ali à habilitação justamente para se provocar essa obtenção de vantagem? Tiago, muito válido esse seu questionamento, porque a gente está falando de dinheiro envolvido, né? De favorecimento financeiro para essas pessoas que são suspeitas, provavelmente envolvidas nesse esquema. O Tiago destacou, a sua fala agora, delegado, de marcar o aluno na mão, fisicamente, para que o examinador, a pessoa ali que iria conduzir o teste prático junto com ele, já saber que aquela pessoa ali, ele não poderia reprovar, por exemplo. E outro questionamento do Tiago é se já havia, diante desse esquema, os envolvidos já tinham a intenção de reprovar o aluno para poder se dar bem financeiramente. É algo que pode ser esclarecido agora, durante esses interrogatórios. Mas assim, essa prática de marcar na mão, dizer para o aluno ir com a roupa de determinada cor, a gente já conseguiu demonstrar essa prática na investigação. Por vezes também, Tiago, o que é que o instrutor que integra esse grupo criminoso fazia? Ele cobrava do aluno dizendo que ia fornecer alguma facilidade, ia ter algum conchavo com o examinador para que ele fosse aprovado, mas em caso dele não ter o êxito em tirar a habilitação, ele devolveria esse valor, ou seja, por vezes não tinha sequer o conchavo com o examinador, ele não conseguia esse acesso a um examinador probo, um examinador que cumpria suas funções públicas em conformidade com a lei. Então ele subtraía todo aquele dinheiro do aluno sem sequer falar com o examinador, que é uma prática que eles chamam de parede. Então haviam várias condutas criminosas que essa organização criminosa ela praticava.
Um trabalho de inteligência extremamente necessário em uma operação como essa, delegado? Isso, e assim, é um trabalho desenvolvido pelo delegado Rony, a gente deu um apoio como comunidade de inteligência da Polícia Civil e muito importante para a sociedade, né? Uma vez que a gente evita que sejam colocados nas ruas condutores que não têm a mínima condição de estar de posse no veículo automotor, e a gente vê todo dia aí, através da imprensa, acidentes graves com vítimas que acontecem na nossa capital. Então, muito importante a operação conduzida. A equipe do delegado Rony está de parabéns pela investigação. E como o senhor mesmo citou no começo da sua fala, é uma prática que ela já é cometida há algum tempo. É um crime, não é, que os piauienses, de modo geral, os teresinenses, escutam falar, sabem que existe. E claro que muita gente não concorda, prefere fazer ali, Tiago, o teste direitinho, mesmo que seja reprovado uma, duas ou quantas vezes necessária, mas fazer tudo direitinho para conseguir ali de forma honesta, de forma justa, a sua CNH. Mas diante de uma operação como essa, delegado, isso acaba respingando também, até para intimidando também certos grupos que tenham a mesma prática no interior do estado? Perfeito, Nádia. É como você disse, nós que conhecemos a realidade do estado do Piauí, sabemos que havia indícios de que isso acontece tanto na capital como no interior. Então, como eu disse, vão ser abertas novas investigações, a gente pode ir para o interior do estado, a gente pode escalonar um grau a mais dentro dessa hierarquia dessa organização criminosa, mas o que a gente quer é coibir 100% essa prática aqui no nosso estado. E, mais uma vez, eu ressalto, foi fundamental para a investigação a postura proativa do Detran. A diretoria do Detran nos procurou, denunciando o esquema e pedindo que a gente tomasse as providências que a lei criminal exige para coibir essa prática. Então, muito importante a postura do Detran em coibir, tanto aqui na capital, e se for necessário, a gente coíbe também no interior, eventual indivíduo que queira fazer a mesma coisa dos investigados que hoje foram presos. Delegado Ian Brainer, da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, muito obrigada, delegado, pelas informações. E como a gente citou, Tiago, a gente continua aqui na Secretaria porque a movimentação aqui vai se intensificando, viu? Chegando viaturas, como a gente já citou, chegaram veículos também dos centros de formação de condutores, veículos que foram apreendidos durante a operação. Já chegaram também aqui, como o nosso cinegrafista Haroldo Fabrício mostrou, pessoas presas, conduzidas por policiais que estão provavelmente envolvidas, que são alvo da investigação que resultou hoje pela manhã, ainda na madrugada, né, na verdade, nessa operação realizada pela Polícia Civil aqui do estado do Piauí. Uma operação que ela é posta em prática aqui na capital, mas como deixou claro também o delegado Ian Brainer, isso também acaba respingando, Tiago, no interior do estado, que provavelmente no futuro pode também receber a ação policial dentro de uma operação como essa, para combater esse tipo de crime, não é? A obtenção de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, por meio de fraude. Esse esquema que vem sendo mostrado desde as primeiras horas, desde o início também do Notícia da Manhã. Tiago, a gente continua aqui na Secretaria acompanhando a movimentação. A qualquer momento você pode nos chamar, tá certo? Certo, Nájila, você está acompanhando tudo ao vivo, a chegada dos veículos, carros de autoescola apreendidos nesse momento na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Nós temos também outros veículos que estão chegando, já veículos que pertencem às pessoas investigadas, aos envolvidos. Nós temos também na sua tela ao vivo a entrada ali dos presos do Instituto de Medicina Legal, para onde estão sendo levados os que foram capturados nessa manhã. Homens e mulheres investigados, são 17 ordens de prisão temporárias emitidas pela Justiça dentro dessa investigação de quase um ano, tocada pela Superintendência de Operações Integradas, o SOI, da Secretaria de Segurança, combatendo um esquema de fornecimento de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de forma
ilegal, venda de carteiras e também obtenção de vantagens para aprovação irregular de candidatos à CNH. A movimentação está acontecendo agora ao ponto em que chegam novas unidades da Polícia Civil, há unidades do DRACO, DENARC e muitas outras dando apoio a esse trabalho também, Força Estadual Integrada de Segurança Pública, e nós temos na zona sul da capital a movimentação dos presos que estão sendo levados diretamente para fazer exame de corpo de delito, né? É um protocolo legal para garantir que não sofreram abalo à integridade física. Olha aí a chegada de mais um conduzido agora, hein? Me parece ser uma mulher, Nájila Fernandes. É exatamente isso, Tiago. Mais uma pessoa, dessa vez uma mulher, sendo conduzida pelos policiais que acabaram de chegar agora em mais uma viatura aqui na Secretaria de Segurança Pública. Eu vou, inclusive, tentar checar aqui com ela, ver se ela consegue falar alguma coisa com a gente. Senhora, bom dia. Por que a senhora está sendo conduzida? A senhora tem participação no envolvimento desses crimes? Bom, Tiago, ela não quer falar, está sendo conduzida aqui pelos policiais. Tentamos aqui, mas ela está inclusive cobrindo o rosto, né? Não quer ser mostrada, mas desde que nós chegamos aqui na secretaria já é a segunda pessoa conduzida pelos policiais. Dessa vez, uma mulher, segundo a polícia, investigada como suspeita, né, de envolvimento nessa fraude do Detran, uma prática já conhecida pelos piauienses, que por meio dela as pessoas conseguem obter carteira de CNH, ou seja, Carteira Nacional de Habilitação, de modo fraudulento. A gente continua aqui na secretaria, Tiago. Tá certo, Nájila, você tem prioridade, a Gorete também. O entra e sai de presos é intenso, chegando não só na Secretaria de Segurança, mas também na sede do Instituto de Medicina Legal. Aí a entrada de presidiários, você viu ali do IML, onde nós também estamos marcando presença, acompanhando essa operação deflagrada aqui no estado do Piauí, com alvos em Teresina, também José de Freitas, então é na região metropolitana, tinha alvos no Monte Castelo aqui, né? Desde cedo nós estamos acompanhando. Me dá as imagens aí, por favor, Wellison, da madrugada ainda, as equipes reunidas, era o briefing da polícia, os policiais estavam compartilhando informações, direcionando as equipes para onde ia cada uma das equipes envolvidas nesse trabalho, e a nossa equipe já estava marcando presença, acompanhando. Olha aí, as viaturas lá na sede da Secretaria de Segurança Pública, nesse momento acontecia o briefing, olha aí a saída dos policiais, né? Eles saem muito cedo, ali com o raiar do dia para cumprir esses mandados judiciais, a nossa equipe de reportagem acompanhando e você seguindo aqui conosco todos os desdobramentos dessa operação. São 25 ordens de busca e apreensão, 17 mandados de prisão temporária e a confirmação de 2 centros de formação de condutores fechados com atividades suspensas. Chegando agora mais uma mulher, e uma característica que eu estou percebendo, são mulheres de meia idade, mulheres maduras, né? Algumas com atuação direta, servidoras do Departamento Estadual de Trânsito. Tá chegando uma aí, Nájila. Tiago, mais uma mulher chegando aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública. Acabou de chegar, está sendo conduzida pelos policiais. A gente acompanhando e mostrando tudo ao vivo para você. Senhora, bom dia. Por que a senhora está sendo conduzida pelos policiais? Minha filha, nada a declarar, nada. A investigação é em torno de suspeitas de CNH fraudulentas. A senhora não tem culpa de nada? Bom, Tiago, como ela disse, nada a declarar, mas acabou de chegar aqui na Secretaria de Segurança Pública numa viatura. A senhora é servidora do Detran? Ou de autoescola? Está com contenção. Bom, Tiago, ela se recusa de fato a falar, já disse que não tem nada a declarar, mas é mais uma pessoa que chega aqui na sede da secretaria, com ela 2 mulheres, né? Nós já acompanhamos e mostramos a chegada de 2 mulheres e de um homem conduzidos pelas equipes policiais que chegam aqui a todo momento, trazendo essas pessoas que são investigadas nessa operação deflagrada nesta madrugada. Volto com você, Tiago.
Vamos falar mais uma vez com a Gorete, que está na sede do Instituto de Medicina Legal. Gorete Santos. Chegando aí mais uma mulher conduzida pela... Olha, impressionante, viu? Impressionante, parece equiparado o número de mulheres a homens e talvez a maior presença de pessoas do sexo feminino nessas investigações, Gorete Santos. Exatamente, viu, Tiago? Na verdade, são muitos presos a todo momento. Chegando aqui ao Instituto de Medicina Legal, a gente observa mais um preso daqueles que estão sendo conduzidos para a Secretaria de Segurança Pública. Muitos homens, mas muitas mulheres também, Tiago. Uma observação que a gente faz é, inclusive, muitos servidores antigos, né, do Detran, segundo informações do próprio delegado, são servidores que estão lá há muito tempo e agora a descoberta desse esquema criminoso de fraude na emissão de carteiras nacionais de habilitação. São 17 presos, portanto, pelo menos 6 servidores do Detran, os outros são funcionários de autoescolas, 2 escolas pelo menos que foram interditadas na zona leste da capital, e a condução desses presos aqui para o Instituto de Medicina Legal e depois para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O delegado, anteriormente, o delegado Bonevides já havia dado mais detalhes para a gente como funcionava esse esquema, abordagens tanto lá no Detran quanto também nas autoescolas. Portanto, um esquema que não se sabe ainda quando começou, mas a informação é de que na verdade, que há muito tempo isso ocorria no Detran, com envolvimento de examinadores, de instrutores de autoescolas, de outros servidores também envolvidos nessa emissão de carteira nacional de habilitação aqui no estado do Piauí. Tiago, a gente pode voltar a qualquer momento com mais informação. Tá certo, Gorete. Dentro desse trabalho, a apreensão de bens de pessoas investigadas, a gente já mostrou diversos veículos, mas há também a suspensão das atividades de 2 estabelecimentos que atuam nessa área, 2 autoescolas. Foi o que nos disse o delegado Felipe Bonavides. E nós já temos posicionado a entrevista do delegado Zanata, né? O delegado Matheus Zanata, ele traz mais informações também acerca desse trabalho, ele que esteve pessoalmente participando da interdição de um desses estabelecimentos, pelo menos com atividades suspensas por determinação da Justiça. Solta aí, por favor, delegado Zanata. Hoje estamos deflagrando a Operação Cribelo, que visa fraudes na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Estamos cumprindo várias medidas cautelares e, nesse momento, estamos suspendendo as atividades econômicas dessa autoescola, que tem como proprietário uma pessoa que foi presa, tendo em vista que participava do esquema criminoso. Olha, nós estamos desde as 6 horas da manhã, ao vivo aqui, ininterruptamente, mostrando para você os desdobramentos desta operação. Vamos falar com a Nájila novamente? A Nájila está na sede da Secretaria de Segurança, vai nos trazer novas informações, agora com o delegado Matheus Zanata, é o superintendente do SOI, é quem está à frente dessa investigação. Nájila, é com você. Exatamente, Tiago. Já estamos aqui com o superintendente Matheus Zanata para obter mais informações dessa operação que teve início ainda na madrugada, com o intuito de combater esses crimes, não é? Pessoas envolvidas, pessoas suspeitas, alvos da investigação que faz esse trabalho, resultando nessa operação de hoje. Ao todo, Tiago, 50 mandados judiciais, entre busca e apreensão e também de prisão. Delegado Matheus, muito bom dia para o senhor. Até agora, quantas prisões já realizadas aqui em Teresina? Bom dia, Tiago, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Cumprimos quase 50 mandados judiciais, foram 17 prisões, a grande parte em Teresina. Teve uma prisão que foi em José de Freitas, cumprimos 25 buscas e apreensões, além de 6 afastamentos dos exercícios das funções públicas, 2 suspensões de atividades econômicas e apreendemos vários veículos, né, que eram comprados com dinheiro ilícito, com dinheiro do esquema criminoso. O Tiago no estúdio, o delegado, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Tiago? Delegado, o senhor está vindo, pelo que nós obtivemos de informação agora, do bar onde aconteciam as tratativas
né, dos envolvidos a respeito de como é que iam pegar o dinheiro dessas pessoas. Onde é especificamente que fica esse estabelecimento onde o senhor esteve e qual era o tom da conversa por lá? Eles se reuniam quantas vezes por dia? Como é que funcionava isso, delegado? O Tiago questiona, superintendente, o senhor está vindo exatamente do bar, o local onde essas pessoas faziam ali as espécies de tratativas, de negociações em relação a esse esquema. Ele questiona onde exatamente fica a localização desse bar e como é que funcionava todo esse esquema de negociação. Esse bar ele fica na frente do Detran, é onde ocorria as negociações, o verdadeiro balcão de negócios do crime, né? Inclusive, pessoas ligadas ao proprietário do bar foram presas temporariamente, que é um casal, uma pessoa que era despachante, ele se encontrava com os instrutores de autoescola e com os examinadores para combinar toda a negociação nas fraudes de obtenção da CNH. Inclusive, esse bar teve suspenso suas atividades econômicas. O casal foi preso? O casal foi preso, já se encontra aqui na superintendência para ser interrogado. Agora mais cedo nós conversávamos com o delegado Ian Braine, ele até adiantou para a gente que algumas pessoas envolvidas no esquema, no caso os alunos que iriam participar desse esquema, talvez não sabendo, até o senhor pode confirmar para a gente, eram marcadas, por exemplo, na mão, em alguma parte do corpo, para que esses examinadores pudessem já reconhecer a pessoa ou exigir uma roupa ali que eles também pudessem reconhecer. Era exatamente assim que funcionava? Sim, as investigações nos mostravam, né, que os candidatos que pagavam pelas fraudes na obtenção da CNH deveriam fazer um X, né, no polegar direito da mão, que era o sinal para os examinadores, né, omitirem algumas faltas graves que esses candidatos praticavam durante a prática da prova para a obtenção da CNH. O Tiago tem mais uma pergunta para o senhor, superintendente. Delegado, em relação às autoescolas que tiveram as atividades suspensas, como é que era a participação delas? Ofereciam o plano A, carteira de forma ilegal, e o plano B, sem precisar passar pelas provas devidas? Tiago questiona como que funcionava a participação dos centros de formação de condutores. Existiam vários planos, por exemplo, o A, o B. Em algum momento a pessoa não precisava nem frequentar as aulas na autoescola para poder obter a CNH? Então, essas fraudes eram feitas no exame prático, né, que é feito lá dentro do Detran. Desde outubro de 2023, esses exames, existe uma telemetria, né, desses exames, onde as provas elas são gravadas, existem câmeras e microfones dentro dos carros onde as provas são gravadas, o que dificultava, em tese dificultaria, né, a aprovação desses candidatos, mas mesmo assim os examinadores juntamente com os instrutores de autoescolas conseguiam fraudar, né, esses exames, omitindo faltas graves praticadas pelo candidato durante a prática para a retirada da CNH. Ou seja, durante o percurso ali, desde a entrada do aluno dentro do veículo, já para fazer o percurso que a gente conhece como baliza, não havia mais conversas lá dentro que pudesse apontar algum tipo de crime. Talvez justamente por isso a sinalização no polegar direito, para que essas conversas não fossem mais necessárias. Justamente. Essa telemetria, que nem eu falei, começou em outubro de 2023, o que dificultou as fraudes, mas mesmo assim eles faziam ainda esse sinal no polegar direito, né, que era um sinal para o instrutor examinador, para mostrar ao instrutor examinador que aquele candidato tinha pago algum valor pela prova. Dos 17 mandados de prisão, quantas pessoas já foram presas até agora? 100% dos alvos foram presos, na sua grande maioria instrutores de autoescolas e examinadores. Temos um despachante preso, uma autoescola teve suspensas as atividades econômicas, inclusive o dono dessa autoescola foi preso e se encontra aqui na superintendência. Inclusive, superintendente, o nosso cinegrafista Haroldo Fabrício mostra agora mais uma pessoa sendo conduzida pelos policiais, mais um homem que chega aqui na Secretaria de Segurança Pública, mais um envolvido. Mais um envolvido, né, uma operação exitosa. Essa operação reforça, né, a questão ética no serviço público e busca também proteger o cidadão,
né, nesses exames, buscando uma maior seriedade, transparência e lisura na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Ainda é muito cedo para falar em valores, tanto de bens apreendidos ou até mesmo de quanto essas pessoas conseguiram arrecadar desde o início dessa prática de crime até aqui? O que nós temos nos autos do inquérito policial são quebras de sigilo bancário e sigilo fiscal. Nos sigilos bancários nós verificamos movimentações além do que tinha sido declarado por esses investigados, às vezes movimentações 2, 3, 4 vezes maiores do que tinha sido declarado por esses investigados, e por isso que também foram apreendidos mais de 10 veículos que provavelmente foram comprados com o dinheiro da corrupção nessas fraudes. Tá certo. O delegado Matheus Zanato, superintendente aqui da Secretaria de Segurança Pública, muito obrigada pelas informações. É isso, Tiago, 17 prisões então já cumpridas dentro dessa operação, ao todo 50 mandados judiciais entre busca, apreensão e também prisão, ou seja, uma operação que traz um resultado satisfatório, não é? E grandiosa, que envolveu aí várias equipes, foi montada uma verdadeira força-tarefa nessa operação que teve início ainda nessa madrugada e agora o Notícia da Manhã junto com a Polícia Civil do Estado mostrando o resultado de todo esse trabalho. Tiago. Olha, a gente segue falando aqui da operação deflagrada pela polícia para combater a expedição irregular de CNHs, envolvendo despachantes, intermediários, autoescolas, tem dono de autoescola presa, autoescola com a atividade suspensa, interditada, e também servidores do Detran. Servidores do Detran presos. 17 prisões confirmadas pela polícia nesta manhã. E as negociações aconteciam, pasme, em um bar na frente da sede do Departamento Estadual de Trânsito, a maior estrutura do Detran no estado do Piauí, aqui na zona sul de Teresina. Lá na frente desse bar, o delegado Matheus Zanato esteve lá fazendo a interdição e nos traz aí também informações. Coloca no ar. É nesse bar, na frente do Detran, que ocorria as negociações nas fraudes, nas carteiras nacionais de habilitação. Examinadores, instrutores e despachantes se reuniam nesse bar para consumar essas fraudes. Neste momento nós estamos suspendendo as atividades econômicas e 2 pessoas que são ligadas ao proprietário estão sendo presas temporariamente por participação direta nas fraudes. Ainda nessa edição, nossas equipes de reportagem vão falar mais a respeito deste trabalho, quase 50 mandados judiciais sendo cumpridos aqui em Teresina e também em José de Freitas. Eu vou primeiro com a Gorete. A Gorete vai me mostrar o que ainda tem de movimentação e um resumo do que você viu por aí hoje. Gorete. Tiago, porque foram 17 presos nessa operação, entre servidores e também funcionários de autoescolas. A gente estava até contando há pouco, mas já perdemos. Pelo menos mais de 10 certamente já foram trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal, para o exame de corpo de delito, e daqui eles são enviados para a Secretaria de Segurança Pública. Então, portanto, foram 17 presos nessa operação, essa movimentação que começou bem cedo aqui, por volta de 6 horas da manhã, num esquema que, segundo a polícia, é tão antigo que não dá para precisar. Muitas mulheres presas nessa operação, acho que praticamente metade, ou talvez até mais, muitas mulheres presas nessa operação de combate às fraudes na Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas pagavam, a gente viu inclusive algumas provas que foram colhidas pela polícia, flagrantes que foram feitos, também mensagens de textos, dando conta de pagamento de aproximadamente R$4 mil pela compra de uma carteira de habilitação. Eles não têm ainda a dimensão da quantidade de pessoas aqui no estado do Piauí que pagaram por essas CNHs fraudadas. As prisões ocorreram aqui em Teresina e também na cidade de José de Freitas, Tiago. E, portanto, outros presos ainda devem ser trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal. São 17, portanto, 6 pelo menos servidores do Departamento de Trânsito aqui do estado do Piauí, o Detran. Tiago.
Valeu, Gorete, muito obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho, acompanhando tudo ao vivo, em primeira mão, desde as primeiras horas, quando começaram os presos a chegar à sede do Instituto de Medicina Legal. Como também a Nájila Fernandes, que está lá na Secretaria de Segurança Pública. Chegou mais carros por aí, Nájila Fernandes? Já se deu números finais a esta operação? Oi, Tiago, voltando aqui, até fazendo esse resumo para quem chega agora no Notícia da Manhã, a Operação Cribelo, que foi deflagrada nesta madrugada pela Polícia Civil, justamente com esse intuito de combater essa prática de corrupção envolvendo aí a emissão de CNH. Carteira Nacional de Habilitação. Nós mostramos enquanto fizemos aqui as nossas entradas no Notícia da Manhã, contabilizamos, Tiago, desde que nós chegamos aqui, pelo menos 6 pessoas, 6 presos foram conduzidos até a sede da Secretaria. Entre eles, 4 mulheres e 2 homens. Conversamos agora há pouco com o superintendente Matheus Zanata, que deixou claro que os 17 mandados judiciais de prisão foram cumpridos, ou seja, 17 pessoas foram presas, além de dar cumprimento também a 25 mandados de busca e apreensão. Inclusive, mostramos aqui alguns veículos de autoescolas dos centros de formação de condutores que foram apreendidos e trazidos aqui para a sede da Secretaria de Segurança Pública, como outros veículos, que fazem parte também do patrimônio dessas pessoas envolvidas, dessas pessoas que são investigadas dentro da operação. São servidores do Detran, são instrutores, pessoas que trabalham, servidores de autoescolas e também outros servidores do Departamento de Trânsito Estadual. Inclusive, do Detran, 6 servidores foram afastados. As autoescolas envolvidas, alvos dessa operação, tiveram o funcionamento suspenso. O delegado Matheus Zanata falou também do bar que foi fechado ali próximo ao Detran, em frente ao Detran. Esse bar, Tiago, era onde justamente era feito todo o esquema, todas as negociações eram feitas ali nesse bar, inclusive com a participação, segundo a própria polícia, com a participação dos proprietários. Um casal que também participava desse esquema fraudulento de emissão de CNH aqui no estado do Piauí. A Operação Cribelo foi deflagrada em Teresina e também no município de José de Freitas, onde uma pessoa foi presa. Ou seja, mais uma prática criminosa que cai por terra graças à ação policial da Polícia Civil aqui do estado do Piauí, que deflagrou nessa madrugada essa operação e que já deixa o exemplo para o interior do estado, onde também é cometido esse tipo de corrupção, esse tipo de crime. Essa operação ela pode ter desdobramento, pode ter continuidade, inclusive fora da capital. Tiago. Tá certo, Nájila Fernandes, muito obrigado. Obrigado a Gorete também. Parabéns pelo excelente trabalho. Todos os detalhes dessa operação você viu aqui no Notícia da Manhã. E antes de eu encerrar, eu quero mostrar para você também o que a nossa produção conseguiu com exclusividade. Um áudio de uma dessas negociatas. Um homem, a denúncia que chegou até a polícia é que ele se apropriou do telefone de alguém que deu entrada na autoescola, pedindo lá um orçamento para tirar uma carteira de forma legal. E aí o número do telefone da pessoa, esse intermediário que está sendo investigado, ele pegou o contato e fez uma ligação para ela. Fez também contato através de mensagem, dizendo, eu tenho uma forma de você tirar a carteira mais rápido. Ouça aí, o que ele ofereceu. Bota 3 mil... Eu faço até 3 mil pra ti e tu bota 3.500 pra ela. A ganhar logo o teu em cima aí, bacana. Porque geralmente é 4 mil que o cara cobra, mas dá pra me desenrolar nesse valor aí. Se tu souber de alguém que queira tirar e for de confiança e tiver com a bala na agulha é o documento e a entrada. Eu fecho as vagas. Eu tô com 8 vagas aí pra fechar. Vai a rocha aí, vê aí, o que tu consegue aí.